Esse é o canal Série Pipoquinha Turca. Eu me chamo Márcia. Convido a todos vocês a deixarem o seu like, de se inscreverem em meu canal para que vocês possam estar acompanhando todos os dias. E espero que todos sejam bem-vindos. Hoje começamos com alguns personagens novos na segunda temporada e bem suspeitos. Os nomes são Rajid, que é o jovem da cadeira de roda e suposto marido de Ira. Firuze, nome que deram a Ira nessa falta de memória dela. Suposta esposa de Rajid. Aisha, governanta e babá de Ali, que ficou no lugar de Ira após a sua suposta morte. Quem a trouxe foi a Fifi, alguns meses depois do ocorrido, e a suposta atual noiva de Oro. Vocês aí devem estar confusos, mas eu também estou, pois essa temporada veio com muitos mistérios, novidades, e também confesso a vocês que é bem desafiador, pois novidades sempre são bem-vindas, né? E dá um tchan. E também deixa a gente com emoções novas, assim, para assistir a cada capítulo, né? E várias reações e emoções de sentimentos, como raiva de personagem, ou raiva, mas apesar que algumas coisas estão acontecendo muito rápida nesses episódios. Isia é a personagem loira, a suposta sogra de Ira e mãe de Rajid, esposa de Firuze, que é a Ira. Já começamos a perceber nisso tudo que existe drama, mentiras, armações e muitos segredos sombrios que aconteceu na primeira temporada, no final, que ficou suspense e que não vimos. Também vimos que existe uma grande cumplicidade entre Aisha e a Fifi para conquistar o Oro. Não sei como chegou até aqui essa história. Na casa de Firuze, que é a Ira, vocês podem perceber que a pessoa que quer enganar e esconder a Ira, que fizeram essas várias armações, fez bem feito, porque botaram umas montagens de fotos dela para poder mostrar suposta nova vida dela agora, para poder mostrar uma realidade que ela é casada e fatos que não é, né, minha gente? Mas Oro não tenta, assim, não deixa ela ir embora, que a Aisha tenta ir embora da mansão, né? Aí ele só não deixa ela ir devido ao Ali, né? A gente vai procurar entender esses capítulos quando começarem a ser liberados e surgir os acontecimentos que tá deixando a gente, né, escritos, né, bem confusos. Confesso que teremos muita ansiedade até que possamos descobrir tudo e muita paciência também. Mas alguns acontecimentos até que aconteceu rápido. Pensei que iria demorar um pouco. A Fifi, né? Ela trouxe essa mulher, Aisha, até a mansão e não foi à toa não, minha gente. Esse ar angelical dela será pior que a da Eda no primeiro episódio. Uma mulher que parece esperta, misteriosa e ela sabe o que quer. Ao contrário de Eda do primeiro episódio, né? Ela teve algumas oportunidades, mas ela não soube usar a cabeça. Não sabemos para que a Aisha veio, até onde ela é capaz de chegar. Eu só sei de uma coisa, minha gente. Ela quer o lugar de Ira a todo custo. A Ira, na primeira temporada, saiu de uma escravidão
E agora, na segunda temporada, ela está sendo mantida em um cativeiro sem saber, sem poder se defender. Será que terá que começar tudo novamente? Né, meu gente? Somente a gente. A irmã de Ouro, após todo o ocorrido, ela foi embora. O que aconteceu, né? Após o ocorrido da Aira, ela descobriu toda a verdade sobre a mãe dela, sobre a irmã, o sobrinho. E daí então ela teve uma grande discussão com a mãe dela, Fifi. Ela chorou muito, se decepcionou muito. E daí então ela não perdoou tudo aquilo e ela foi embora, né? Algumas cenas que vocês ainda irão ver, né? Até uma cena que a mãe tá com a foto dela junto com a Aisha, né? Se lembrando da filha, chorando pela filha. Eu não acredito muito na Fifi não, né, meu povo, né? Mas tudo bem. Oro voltou a ser aquele cara de muito anos atrás, antes de conhecer Ira. Mal educado, frio e sem vida. É isso mesmo. Oro se encontra na escuridão após a morte de Ira. E a Fifi acha que a Aisha o irá trazer de volta à luz. O Ali, aí pulamos pro Ali, que ele tenta entrar no quarto de Ira, que se encontra trancado o quarto, e imediatamente ele é impedido pelo mordomo e por Aisha, que no momento chega, né? Daí então, minha gente, a Ira tem vivido numa casa muito humilde, roupas humildes, com uma identidade errada, sendo mantida escondida, sem saber nada de Feruza, cuidando de um suposto marido na cadeira de roda, chamado Rafid, e com uma senhora loira chamada Ísia, cujo vive dando ordens para ir a toda hora e mantendo ela naquele lugar. Na trama, o episódio de hoje, esse rapaz passa muito mal e sai. A Ira sai correndo, desesperada, para poder pedir socorro. E chega bem próximo de Oro, que está ali perto, passando por ele, correndo, e nem Aisha e nem Oro percebe. Mas Oron, assim, ele não percebe realmente, né? Tá de costas. Mas Aisha tá de frente. Isso porque eles estão ali, porque ela quase bateu o carro, né? E não sei se ela pediu ajuda a ele, socorro, por isso que ele estava ali. Daí então, depois que ela pediu socorro no armarinho, essas coisas assim, pra tal da loira, a mãe do rapaz, ela volta correndo. Daí então, Oro não vê, mas a Aisha reconhece ela na foto e fica transtornada, desorientada. Não fez que eles, o casal, irão se ver. Daí então, a Ísia não quer que ninguém descubra sobre Ira, por a identidade de Ira, né? Por isso a mantém bem escondida. Vindo do hospital, pois seu marido está muito mal, né, no hospital, Ira decide soltar do carro e dar um pulo na praia, pois ela estava sentindo o cheiro do mar. Oron também, que decidiu ir para a praia, né, ver o mar, pois queria pensar um pouco e começa a se lembrar de tudo que viveu com a Ira. Os dois não se avistaram ainda na praia. Não havia mais ninguém. Quando Oro pensa em ir embora, ele percebe que uma moça desmaiou e se aproxima lentamente para ajudar. Quando ele vem de relance, né, algumas cenas do deserto, que ele viveu a mesma cena, que estava ali acontecendo, a mesma coisa. Ele retirou o lenço e ficou surpreendido como é igual a Ira, a moça. Surpreso, ele fica a admirar por um instante, né?
Daí então, a Ira acorda e olha para ele, que ele começa a chamar ela, Ira, Ira. Ela assustada, levanta rapidamente e ele desesperado sai atrás dela pelas ruas afora. Ele até chega a alcançar ela. Ela lhe diz não ser a Ira e questiona ele por que ele está perseguindo uma mulher casada. Daí então ele fica sem entender mais nada. Ele fica perplexo, como casado. Até a voz, o jeito de andar, tudo é da Ira. Ira consegue escapulir. Ele continua indo atrás dela. Ela entra na casa, né, que é suposta que ela está vivendo. Ele fica a observar e ele fica sem entender nada, como nós escritos também estamos sem entender nada, né? Ela entra na casa, fica a se olhar pela janela e se perguntando por que ele me chamou de Ira, o que ele queria comigo. Daí ele vai para casa e chama por Avos, mas com grande detalhe, deixa sua mãe e a Aisha intrigadas, porque Dona Fifi sabe que quando Oron chama por Avos e ele aparece, porque é sinal de que algo está acontecendo ou vai acontecer. Na praia, antes de desmaiar, a Ira teve fortes dores de cabeça e teve umas lembranças dela com o Ali ali, cujo ela não lembra quem é o Ali, antes de desmaiar. O Avos recebe ordem, né, de investigar o túmulo de Ira. E se estiver alguém ali, é para colher o DNA, para poder fazer o DNA, alguma coisa para fazer o DNA, pois ele suspeitava que Ira estava viva. Pois bem, a trama foi muito rápida e logo ele teve o resultado, né? Ali nas mãos dele constava que o cadáver não é de Ira. E ele então presumiu, ele está ciente, certo de que Ira está viva. E ele então começa a sorrir, fica muito feliz e nem parece aquele que está no sombrio, né? Essas coisas assim. Daí então, após sair, quando a Avos saiu, né, do escritório, deu de cara com Aisha, ouvindo tudo atrás da porta. E corre para, o que ela faz? Corre para o endereço onde ela viu a Ira. Quem atende ela é a Ísia. Daí então Aisha avisa que Oron descobriu ela e que é para eles saírem dali daquela casa. Muito estranho isso, né, meu povo? Então vamos contar a história de Periram. O que aconteceu com ela após Eda se matar. Periram se mantém morando ainda na mansão, pelos cuidados de Afife, completamente dopada, desorientada. Desde a morte de Eda, Periram morreu por dentro, não tem mais vida. Oro não concorda em ter ela ali depois de acobertar sua filha nas loucuras contra ele. Sua mãe, Afife, então arruma um pretexto e diz que cuidará dela. Daí eu falo para vocês, desde quando a Fifi cuida de alguém? Eu acho que, assim, Periram viu algo, ela sabe de muitas coisas, então seria uma ameaça para ela, que é a Fifi. E o que ela fez? Mantém ela como uma maluca e perto dela para ela controlar e poder dopar ela de muito remédio e ela não ser descoberta, porque eu acho que ela sabe de muitas coisas ou presenciou muitas coisas. Ela perdeu o prazer pela vida e está sendo mantida de refém por Afife. Nesta segunda temporada, tem muitos mistérios e outros personagens para aparecer também, né, meu povo? Daí a Aisha pode ter ido avisar para eles, né, para poder fugir com a Ira. Mas o que acontece? Eles irão se cruzar, a Ira e o Oro, ainda no hospital, pois Rafid está muito doente no hospital. Daí o Nursam, o empregado,
cuida muito bem das rosas de ira que deixou, né, antes de morrer. E se pega chorando pro Oron a se lembrar da amiga. Oron fica frio, mas no fundo feliz por imaginar que queria muito que Ira estivesse ali para estar vendo aquelas rosas florescendo, cujo ela gostava muito, né? Pois Ira gostava muito de rosas e tal, essas coisas assim. A Ira não pode nem chegar perto da janela, pois a Izzy briga e manda cuidar do marido dela. E enquanto ela estava cuidando do marido, ela falou que fez uma sopa e tal para ele. E ela começa a sentir muitas dores de cabeça, mas dores de cabeça fortíssima. E Isia pergunta para Ira se ela está tomando remédio. Não, Ira diz ter esquecido, né? Então Isia, com medo de ela se recuperar a memória, né, obriga a tomar o remédio. Acho, gente, que se ela ficar sem tomar esses remédios, ela vai conseguir melhorar. A Fifi, cortamos para a Fifi. A Fifi diz que quer que a Isia case com o Rum. Daí então a Isia diz para ela ter paciência, porque ele está aos poucos saindo da escuridão. Ele vai começar a sorrir. Eu acho que ela vai pensar que é por causa dela. Ai, meu Deus. A Fifi comenta sobre Izzy, né? Quer dizer, Aisha, né? A Izzy é a loira, né? Tá vendo que até eu tô fazendo confusão. A Fifi comenta sobre a morte de Ira, né? Pra Aisha, mas chama Ira não pelo nome. Ela fala aquela que deixou meu filho na escuridão. É muito de se estranhar tudo, né? E vocês, o que acharam da segunda temporada? Vocês gostaram? E aí? Vocês gostaram do primeiro episódio? E o que vocês esperam da segunda temporada? Bom, não se esqueçam de se inscrever e ficar por dentro a qualquer momento dessa história. Assim, nos acompanhe para poder ficar por dentro. Até amanhã. Obrigado por quem conseguiu chegar até aqui, no final. Um grande beijo e vamos esperar. Até amanhã, meu povo.